Oi, pessoal, tudo bem? O Maquiando o Cliente de hoje é uma maquiagem bem colorida, né? Espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo. Eu já comecei o vídeo com a pálpebra dela preparada e eu usei a camuflagem da Maquia na cor Snow, que ele é mais claro do que o tom de pele dela, e eu fiz isso para realçar mais as cores que eu vou usar no olho. Se eu não fosse fazer uma maquiagem colorida, eu usaria um tom de corretivo um pouquinho mais escuro na pálpebra. Aí eu tô começando com um lápis azul marinho da Mega Impact do Avon. E eu tô usando ele para fazer uma base para sombra azul, para esse azul ficar bem intenso, porque se eu só aplicasse a sombra azul no olho dela, a hora que eu fosse esfumando, ele ia acabar clareando muito. Eu queria que ele ficasse um azul um pouco mais escuro. Então eu aplico esse lápis da Avon e venho com um pincel, estilo um pincel caneta, e vou esfumando ele. Tem que ser rápida nessa hora, porque como eu já falei nos outros vídeos, esse lápis da Avon ele seca bem rápido, então tem que aplicar ele e já ir esfumando. Se tu se sentir mais segura, aplica em uma parte do olho, esfuma e depois aplica em outra parte e esfuma de novo. Para esfumar o lápis, tem que fazer uma certa pressão no olho. Não pode, lógico, forçar muito o pincel, porque senão machuca o olho da cliente, né? Mas se tu for muito de leve, ele não vai esfumar esse lápis. Então, faz um pouquinho mais de pressão do que tu faria com a sombra, que aí ele vai esfumando bem fácil esse lápis. Agora, eu tô fazendo a parte de baixo do olho dela, que eu tinha esquecido de fazer no começo. E aí, eu tô fazendo agora. Apliquei esse mesmo lápis da Avon na linha d'água dela e rente aos cílios. Depois esfumei, como de costume, e selei com essa sombra azul da paleta da Catarine Hill, com um pincel W907, selei ali, onde eu apliquei o lápis, e depois eu aplico a sombra rosa dessa paleta Venus XL da Lime Crime, com o mesmo pincel, só que mais na bordinha desse azul. Eu não aplico em cima do azul, eu aplico na borda. Aí, como esse rosa acaba misturando um pouquinho com o azul, fica mais roxinho, né? Ele não ficou tão rosa no olho dela, ficou um pouquinho mais roxo. Agora eu venho com a sombra azul da paleta da Catarine Hill e aplico ali em cima onde eu tinha aplicado o lápis. Primeiro eu aplico com o mesmo pincel que eu esfumei o lápis e depois eu uso um pincelzinho da Macrylan para esfumar. O pincel que eu usei para esfumar foi o A26 da Macrylan. Eu quis fazer com ele, que é um pouco menor, para mim ter um pouco mais de precisão e não subir muito com esse azul, porque eu queria que ele ficasse mais concentrado. Então eu fiz basicamente a maquiagem quase que inteira com esse pincel, esfumando só com esse, que ele é bem pequenininho. Se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, né, para conferir os próximos vídeos também. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. E é isso, vamos continuar ali. Tô esfumando esse azul, né, com o mesmo pincel. E conforme eu vou sentindo necessidade, eu vou reaplicando esse azul aos poucos. Porque conforme eu vou esfumando, ele vai clareando. E como eu falei, eu quero que ele fique um azul mais escuro. Só tem que ter cuidado para não cair no rosto dela, porque como ele é azul, ele vai acabar manchando se a pele não estiver bem selada, né? Então vai aos poucos, aplica e esfuma. Aí eu tô iluminando abaixo da sobrancelha dela com o iluminador da The Balm, o Mary Lou. E depois eu venho com aquela sombra rosa que eu usei na parte de baixo do olho dela, com o mesmo pincel da Macrylan, o A26, e vou esfumar na bordinha desse azul. Vou indo aos poucos também, pra mim não subir muito com esse rosa e nem tapar todo esse azul, então eu vou pegando rosa e aplicando ali e esfumando aos poucos. Tem que ter bastante paciência, porque sombra colorida é mais chatinha mesmo de trabalhar. Vocês me desculpem que tem umas horas que o meu rosto vai na frente e como eu tava com o cabelo solto, ele acaba tampando, sabe? Daí eu tive que cortar umas partes do vídeo por causa disso. Depois que eu esfumei esse rosa, eu vou aplicar um glitter abaixo da sobrancelha dela. Esse glitter é o SM06, com a colinha da NYX. Então, eu pego um pouquinho da cola da NYX com o dedo mesmo e dou umas batidinhas abaixo da sobrancelha dela. E com o dedo eu pego um pouquinho de glitter, só cuida para não pegar muito, que eu quero só um detalhe. Então, eu pego um pouquinho de glitter com o dedo mesmo e aplico ali abaixo da sobrancelha dela. Volto com o corretivo Snow, dou uma diluída nele ali na plaquinha e com um pincelzinho mais fininho eu faço o recorte do cut. Eu acabei cortando essa parte também porque meu rosto ficou na frente e não deu pra ver. Daí eu recortei ali o côncavo dela e agora tô dando acabamento com a esponjinha para tirar o excesso de corretivo da pálpebra. Agora, primeiro eu tô aplicando a sombra azul ali no canto externo do olho dela para fazer uma transição para esse verde que eu vou aplicar no cut.
Eu apliquei com pincel desfumado e cerda sintética mesmo, mas não tem muita diferença. Eu só reapliquei ali para ficar mais azul mesmo. Peguei esse primeiro tom de verde, que é um verde cintilante da paleta da Jaclyn Hill, com um pincel menorzinho, mais fininho, e vou aplicando ali em todo o recorte do cut. Vou aplicando aos poucos para ficar essa cor bem uniforme no olho dela. Depois que eu apliquei esse verde, eu vou esfumar ali a transição entre o azul e o verde com um pincelzinho da Macrylan mesmo, um menorzinho. E aí eu voltei com o corretivo Snow da Maquiei, um pincel fininho mesmo que eu tinha usado para fazer o recorte do cut, e refiz esse recorte. Isso ali ficou bem sutil, então eu acho que na filmagem nem deu para ver muito bem. Era um detalhe que eu queria fazer, mas que não deu muito certo na ideia que eu queria, sabe? Ficou bonita a maquiagem igual, mas não ficou como eu esperava, digamos assim. Teria que ser um corretivo branco mesmo para realçar bem ali. Depois eu fiz um delineado gatinho, que acabou que eu não filmei pra vocês, porque no último vídeo já tinha, né, mostrando como eu faço o delineado gatinho. E agora eu vou aplicar o glitter acima do delineado. Eu tô usando essa cola, que ela é uma cola de cílios que eu comprei no AliExpress, e ela tem um aplicador, que é um pincelzinho. Então eu usei essa cola, aplico a cola primeiro acima do delineado e não em cima. Aplico essa cola e com o mesmo pincelzinho da cola eu vou aplicando o glitter aos poucos. Tem que ter bastante paciência e bem aos poucos ali, até para não fazer muita sujeira, né? Não cair muito glitter, mas fica bem bonito esse detalhe. Para fazer essa fita de glitter eu usei um glitter dourado da NYX, que eu não sei a numeração dele porque ele é um glitter bem antiguinho já. Aí depois eu retoquei o delineado preto, né, com o delineador da Vult, só para deixar esse delineado mais certinho e mais opaco. Passei máscara de cílios, né, nos cílios de cima e nos cílios de baixo, e os cílios postiços, que eu também não deixei passando aí no vídeo pra vocês. Na boca eu passei só um gloss incolor, porque eu não queria que a boca chamasse mais atenção que o olho, eu queria que o olho chamasse mais atenção, então apliquei só um gloss incolor na boca dela. Mas então foi essa maquiagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve aqui no canal, e até os próximos. Tchau!